Você seguiu o roteiro, estudou, tirou notas, entrou na faculdade certa, saiu com o papel na mão. E ainda assim existe dentro de você uma sensação que não tem nome correto. Não é fracasso, é pior. É a sensação de que você foi preparado para uma vida que não é a sua. Eles te entregaram o mapa de outra pessoa. Nicolau Maquiavel foi preso em 1513, torturado, exilado, destituído de tudo que havia construído. O sistema florentino o cuspiu fora, com a mesma frieza com que te cuspe quando você não é mais útil. Ele poderia ter implorado por reintegração, poderia ter esperado que alguém viesse buscá-lo. Não fez isso. Ele foi para uma fazenda em San Andrea, em Percussina. Passava os dias entre camponeses. À noite, tirava as roupas sujas do campo, vestia suas vestes de corte, entrava no escritório e ficava horas em silêncio absoluto com os mortos mais inteligentes da história. Tito Livio, César, Plutarco. Sem professor, sem currículo, sem validação externa de nenhuma espécie. O que saiu daquele quarto foi O Príncipe. Uma obra que sobreviveu a todos os regimes que tentaram enterrá-la. Que ainda hoje dita as regras de poder que a maioria das pessoas nem sabe que está jogando. Maquiavel não venceu apesar do exílio. Venceu por causa dele. Porque o exílio forçou o que o sistema nunca forçaria. A responsabilidade total pelo próprio desenvolvimento. Existe uma diferença que ninguém te ensinou a nomear. Entre aprender para passar numa prova e aprender porque a sua sobrevivência intelectual depende disso. A primeira cria um homem que sabe responder o que lhe perguntam. A segunda cria um homem que sabe o que perguntar. O sistema produz o primeiro em escala industrial. O segundo é raro. E é o segundo que domina. Pense em Perseu da Macedônia. Herdou um dos maiores impérios do mundo antigo. Exército formidável. Recursos imensos. Cercou-se de conselheiros que diziam que suas táticas eram impecáveis. Que Roma era fraca. Que o legado dele estava predeterminado. Quando encontrou os romanos em Pidna, a realidade entrou sem pedir licença. Seu exército foi aniquilado em menos de uma hora. Ele fugiu do campo de batalha chorando, culpando todos menos a si mesmo. Perseu não foi destruído pelas espadas romanas. Foi destruído pelos aplausos da própria corte muito antes da batalha começar. O homem que aprende dentro de um sistema que só lhe diz o que ele quer ouvir desenvolve uma fragilidade que não aparece até que o campo real apareça. E o campo sempre aparece. Sem aviso. Sem piedade. Os pesquisadores chamam isso de locus de controle. O homem formado pelo sistema desenvolve locus externo. Ele precisa de validação para saber se avançou. Se é competente. Se o caminho está certo. Sem a prova. Sem o certificado. Sem o feedback do professor. Ele paralisa. Não porque é fraco. Porque nunca foi obrigado a construir o juiz interno. O autodidata constrói esse juiz por necessidade. E um homem que pode julgar a si, mesmo com precisão fria, é um homem que você não consegue controlar com elogio ou ameaça. Leonardo da Vinci era filho ilegítimo. Sem acesso às universidades de Florença no século XV. Excluído formalmente do sistema de credenciamento intelectual da época. Então, ele foi sozinho. Estudou o voo dos pássaros, a mecânica da água, a geometria das flores. Sem nenhuma autoridade delimitando onde terminava a anatomia e começava a engenharia. Sem nenhum currículo dizendo que pintura e física eram campos separados que não conversavam. A ausência de estrutura foi exatamente o que produziu a visão. Especialistas treinados dentro de caixas disciplinares não enxergam o que há entre as caixas. O autodidata mora nesse espaço intermediário. É lá que as conexões reais vivem. É lá que os impérios são projetados antes de serem construídos. Maquiavel entendeu isso sobre o poder. Para compreender como príncipes sobem e caem, ele precisava ler história e psicologia e retórica e estratégia militar ao mesmo tempo. Não em sequência. Não em compartimentos separados. O Príncipe não é um livro de ciência política. É o resultado de uma mente que recusou as fronteiras entre os campos e foi buscar os princípios que os atravessam todos. Isso não se aprende em nenhum currículo.
Se aprende na solidão de quem decidiu que a responsabilidade pelo próprio entendimento do mundo não será delegada. O sistema não vem de educação. Vem de pertencimento com prazo de validade. O diploma é a taxa de entrada para um clube que te diz onde você pode sentar, com quem pode falar e o quanto pode cobrar pelo seu tempo. Enquanto o clube existe e as regras valem, funciona. Mas os clubes mudam. As regras mudam. E o homem que investiu 15 anos construindo credenciais para um mercado que não existe mais acorda um dia segurando um passaporte para um país que foi abolido. O autodidata não compra passaporte. Ele aprende a se mover sem um. Maquiavel observou que os principados novos são sempre mais difíceis de manter do que os herdados, porque nos principados herdados basta não quebrar a ordem dos antepassados. Mas o homem que constrói algo do zero num território desconhecido precisa de uma qualidade diferente. Precisa de julgamento original, não de conformidade bem executada. E julgamento original não nasce de um currículo. Nasce de anos de leitura selvagem, de tentativas e erros não supervisionados. De sínteses que nenhum professor validou porque nenhum professor as fez antes. O principado herdado perece quando o mundo muda. O principado construído sobrevive porque foi erguido por alguém que sabe construir, não apenas habitar. Observe o que acontece com os mercados toda vez que uma tecnologia disruptiva aparece. Os especialistas credenciados pelo sistema anterior ficam paralisados porque todo o valor deles estava ancorado em regras que deixaram de existir. O autodidata com repertório amplo e julgamento forjado na própria prática se move. Ele não sabe tudo sobre o novo campo, mas sabe como aprender um campo novo porque já fez isso antes por conta própria, sem rede de segurança. A adaptabilidade não é uma característica de personalidade. É o subproduto de anos aprendendo sem depender de um professor que diga quando você terminou. Maquiavel sobreviveu politicamente à queda dos Médici, à República de Soderini e à volta dos Médici. Atravessou regimes opostos porque o que tinha dentro da cabeça não estava registrado em nenhum cargo que pudesse ser cassado. O conhecimento é o único ativo que não pode ser confiscado na fronteira. Ninguém pode te tomar o que você realmente entende. Existe algo que o sistema faz com o autodidata que vai além de ignorá-lo. Ele o patologiza. Chama de arrogância a recusa de aceitar mediadores. Chama de ingenuidade a confiança no próprio julgamento. Chama de isolamento perigoso o que é, na verdade, laboratório de soberania intelectual. A sociedade moderna tem pavor do homem que aprendeu a pensar sozinho porque esse homem não pode ser movido por validação e não pode ser paralisado por rejeição. Ele saiu do circuito de controle. E o que está fora do circuito de controle é, por definição, imprevisível. Imprevisível é perigoso para quem precisa que você seja previsível. Eles chamam de orgulho o que é julgamento. Chamam de antissocial o que é autonomia. Chamam de arrogância o que é apenas a recusa de mendigar aprovação para pensar. Deixe que chamem. Aqui a objeção óbvia aparece com voz razoável. Não tenho tempo. A conta chega todo mês. A vida não espera. Maquiavel não tinha tempo ou segurança quando escreveu O Príncipe. Tinha uma fazenda barata, velas e os livros que havia salvado do naufrágio da sua carreira. Benjamin Franklin trabalhava desde os 10 anos, filho de fabricante de velas, sem acesso a nenhuma universidade. Usou as brechas do dia, os intervalos, as horas que outros desperdiçavam para construir o repertório intelectual que o tornou o homem mais completo da sua geração. Escritor, cientista, inventor, diplomata, filósofo. Não esperou as condições perfeitas. As condições nunca são perfeitas. A questão não é se você tem tempo. É o que você faz com o tempo que tem. E aqui Maquiavel não poupa ninguém. Escreveu que os homens são mais responsáveis por suas circunstâncias do que gostam de admitir. Que a fortuna governa metade das ações humanas. A outra metade pertence ao livre-arbítrio. A outra metade é sua. Existe um custo que ninguém contabiliza porque não aparece em nenhum balanço imediato. Quando você delega o desenvolvimento intelectual a um sistema externo, você não perde apenas a oportunidade de construir julgamento próprio. Você constrói o hábito da deferência. E o hábito da deferência migra.
O homem que aprendeu a esperar que uma autoridade valide o que ele sabe, acaba esperando que uma autoridade valide o que ele decide, o que ele cobra, o que ele aceita como limite da própria ambição. A dependência não fica circunscrita ao conhecimento. Ela contamina a postura inteira. Maquiavel viu esse padrão nos estados que dependiam de tropas mercenárias. Escreveu que o príncipe sábio prefere perder com as próprias armas a vencer com as dos outros. Porque a vitória com armas alheias não é verdadeiramente sua. Uma inteligência construída sobre a síntese de outros, sem a forja do esforço próprio, é inteligência alugada. E inteligência alugada cede quando o locador decide recolher o que emprestou. O autodidata também guarda em silêncio o que está construindo. Não anuncia o projeto antes de ter resultados. Não busca a validação do plano antes de executar. Não conta para a família o que está estudando para não ter que sustentar a dúvida deles junto com a sua própria. O silêncio não é arrogância. É proteção do processo. Quando você fala de uma ideia antes de concretizá-la, o seu cérebro recebe uma dose de dopamina semelhante à que receberia se você tivesse realmente executado. Você sente que progrediu sem ter progredido. O falar substitui o fazer. O sistema inteiro das redes sociais foi construído para explorar exatamente esse curto-circuito, para te dar a sensação de produção sem exigir produção real. Um post sobre o que você vai construir entrega a mesma descarga química de construir, por uma fração do custo e do risco. O resultado é uma geração de homens que anunciam projetos, que narram jornadas, que documentam processos, mas que raramente chegam ao ponto onde o trabalho fala sem precisar ser narrado. O autodidata não narra. Ele entrega. Maquiavel nunca anunciou o príncipe antes de escrever O Príncipe. Darwin não convocou coletiva de imprensa para dizer que estava desenvolvendo uma teoria sobre a origem das espécies. Eles construíram no silêncio. Emergiram com a obra pronta. O mundo não pode atacar o que não sabe que existe. Charles Darwin passou décadas isolado em Dovniouse, sem obrigação de publicar em ritmo acadêmico, sem comitê aprovando a direção da pesquisa. Lia vorazmente. Correspondia-se com naturalistas do mundo todo. Fazia experimentos no próprio jardim com a mesma seriedade com que havia estudado os pássaros das Galápagos. Quando A Origem das Espécies foi publicada em 1859, a Academia rejeitou. O que importa é que o autodidata dentro de Darwin havia chegado a uma síntese que o sistema levaria décadas para assimilar. O mundo não estava pronto para o que ele havia descoberto sozinho. Nunca está. Os que chegam primeiro, chegam sozinhos. Sempre foi assim. Sempre será. Friedrich Nietzsche não escreveu suas obras mais densas em salões intelectuais. Ele subia aos Alpes suíços, onde o ar era raro demais para o pulmão do rebanho. Dizia que a altitude matava os pensamentos pequenos, que no alto, onde ninguém o seguia, era onde a clareza aparecia sem pedir permissão. Assim, Falou Zaratustra foi escrito em 10 dias. Não porque ele estava inspirado no sentido romântico da palavra, mas porque 10 anos de isolamento intelectual feroz haviam acumulado pressão suficiente para que a obra explodisse para fora quando o momento chegou. O autodidata não produz quando está pronto. Produz quando a pressão interna não cabe mais dentro dele. Isso é o oposto do ritmo de uma sala de aula. Maquiavel escreveu que a fortuna é como um rio caudaloso. Quando transborda, alaga os campos, derruba as árvores, não encontra obstáculo. Mas quando o tempo está calmo, os homens podem construir diques. O dique é o repertório interno, o julgamento afiado. A capacidade de síntese que nenhuma crise consegue dissolver porque não está guardada em nenhum certificado que pode ser revogado, em nenhum cargo que pode ser retirado, em nenhuma aprovação externa que pode ser negada. Quando o caos chega, e o caos sempre chega, o homem, que dependeu do sistema, não tem dique. Tem diplomas. Diplomas não seguram enchente. O autodidata que domina não é o que leu mais livros. É o que aprendeu a usar o que leu. Que construiu uma cadeia direta entre o que absorveu e as decisões que toma. Que transformou o conhecimento em instrumento de ação, não em ornamento de identidade. Existe uma diferença enorme entre o homem que leu Maquiavel para poder citar Maquiavel,
E o homem que leu Maquiavel para entender como o poder se move entre seres humanos e calibrou o próprio comportamento a partir disso. O primeiro acumulou vaidade intelectual. O segundo acumulou poder real. Você reconhece a diferença porque já viu os dois. Talvez já tenha sido os dois. O primeiro fala muito. O segundo age de forma que dispensa explicação. Existe um momento específico na trajetória de todo autodidata que ninguém descreve com precisão porque quem passou por ele tem dificuldade de articular o que aconteceu. É o momento em que você percebe que o teto que sentia era interno. Não era o mercado. Não era a falta de contato certo. Não era o diploma que faltava. Era a crença herdada de que alguém mais qualificado precisava autorizar a sua próxima jogada. Quando essa crença cai, e ela cai de forma abrupta, sem cerimônia, geralmente às 3 da manhã lendo algo que ninguém te mandou ler, algo muda na estrutura. Maquiavel descreveu isso com a frieza de quem já atravessou. Descreveu que o homem prudente deve sempre seguir os caminhos trilhados pelos grandes e imitar os mais excelentes. Mas note o verbo: imitar, não obedecer, não esperar instrução. Imitar pressupõe que você observou, analisou, extraiu o princípio por conta própria e o aplicou no seu contexto. Pressupõe julgamento ativo, não execução passiva. O imitador de Maquiavel é o autodidata. O executor de currículos é outra coisa. Você está aqui ainda. Isso não é coincidência e não é acidente de algoritmo. É um sinal do que existe dentro de você que ainda não encontrou o espaço certo para crescer. A pergunta que deixo não tem resposta fácil e não foi feita para ter. O conhecimento que você possui hoje foi escolhido por você ou foi entregue por uma instituição que decidiu o que era relevante que você soubesse. Existe uma diferença entre saber o que te ensinaram e saber o que você foi buscar. A primeira é herança. A segunda é patrimônio. O homem que construiu o próprio repertório intelectual não precisa de ninguém para confirmá-lo. Ele já sabe o que sabe. Já viu onde esse conhecimento funcionou. Já corrigiu onde errou. O processo inteiro foi dele, portanto, os resultados também são. Completamente. Sem sócio silencioso a quem prestar contas. Maquiavel não esperou. Franklin não esperou. Darwin não esperou. Leonardo não esperou. Nietzsche não esperou. Eles entenderam antes que você, que ninguém vem. E que isso é a melhor notícia possível. Como sinal de que você compreendeu o peso do que foi dito aqui, escreva nos comentários apenas isto: meu conhecimento é meu reino. Não para mim, para você. Como marco do momento em que você parou de ser aluno de um sistema e começou a ser arquiteto da própria mente. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Aperte-o não pelas métricas, mas como um gesto deliberado de quem escolheu construir em vez de esperar ser construído. O próximo vídeo já está acima. É a continuação do que começamos a desenterrar aqui. Clique agora, enquanto o fogo ainda está aceso.